Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 11, a gente vai ler a partir do versículo 18. Esse capítulo é um capítulo que às vezes passa um pouco despercebido pela importância do capítulo anterior, o capítulo 10. Quando nós estamos estudando o livro de Atos, a gente vê que o capítulo número 10 é um capítulo que realmente muda a história da igreja. A gente vê que Pedro ele estava orando, ele estava na casa de Simão, o curtidor, e de repente ele tem uma visão de um lençol. Esse lençol ele abaixa e de repente ele vê que nesse lençol existem alguns animais impuros e o Senhor fala com Pedro: Pedro, mata e come. E essa visão se repete por 3 vezes e Pedro ele entra em um conflito interno dizendo: Senhor, eu sou judeu, eu não como coisa impura. E o Senhor fala com Pedro: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Naquele momento, 3 homens chegam enviados por Cornélio, um gentil que também tinha tido uma visão, convidando Pedro para a casa de Cornélio. Pedro vai até aquela casa de um gentil, uma grande barreira é quebrada no capítulo 10. Ele prega para aqueles gentios, ele fala sobre Jesus e de repente algo incrível acontece. O Espírito Santo interrompe a pregação de Pedro. Eu quero ler esse versículo aqui, não estava no meu script, mas o versículo 44 do capítulo 10, a palavra fala: enquanto Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Versículo 45, e surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo. Como que eles sabiam disso? Versículo seguinte, porque eles os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro. Então Pedro está pregando e de repente o Espírito Santo fala: Pedro, você está pregando, mas deixa eu fazer algo diferente. A presença de Deus vem sobre aqueles gentios e eles começam a orar em outras línguas. Eles começam a falar em línguas. Então o capítulo 10 é um capítulo marcante. E nós vemos que até o versículo 18 do capítulo 11, Pedro está explicando para os irmãos em Jerusalém aquilo que havia acontecido. O tema da minha mensagem de hoje, anote aí você que está anotando, se você não está anotando, anota também, é: nada pode parar a igreja. Nada pode parar a igreja. Vem comigo então para Atos capítulo 11, versículo 18. E eles, ouvindo essas coisas, eles são os irmãos em Jerusalém, se calaram e glorificaram a Deus dizendo: então Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Guarda essa palavra, essa cidade, Antioquia. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Então a gente vê que ainda existe uma certa barreira, mesmo que os cristãos estão sendo dispersos pela perseguição, o foco aqui é pregação aos judeus. Versículo 20, havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Uau! Eu vou repetir esse versículo novamente. E a mão do Senhor era com eles. E a mão do Senhor era com eles. Que a mão do Senhor seja com a sua vida essa semana. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual chegou e viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia.
E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, esse versículo aqui é histórico, versículo 26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Aqui. Aleluia. Então a gente vê algo muito importante nesse capítulo 11. Pedro, ele prega aos gentios. O Espírito Santo vem e eles estão falando então em línguas. Pedro, ele começa a ser um pouco julgado pelos irmãos em Jerusalém. Ele volta a Jerusalém, ele explica aquilo que aconteceu. E finalmente os irmãos em Jerusalém, judeus, eles entendem. Deus também concedeu aos gentios o arrependimento. O próximo versículo, ele vai dizer que houve grande perseguição na morte de Estevão. A gente vê que Estevão ele morre no capítulo 7. Então existia uma grande perseguição religiosa contra a igreja de Jesus em Jerusalém. Só que essa perseguição acaba cooperando para o avanço da igreja por toda parte. Eu cresci com uma avó extremamente fiel à palavra de Deus, uma senhora de oração, e eu lembro que toda vez que alguma coisa dava errado, e às vezes eu estava bravo, a minha avó virava para mim e falava assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Cansei de ouvir isso. A minha infância, a minha adolescência, quando a minha avó percebia que eu estava bravo com alguma coisa, ela dizia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente vê nesse exato texto como que uma perseguição cooperou para o cumprimento de uma palavra profética. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você essa noite é não esmorecer na oposição. A gente vê que diante de um cenário aparentemente ruim, onde Estevão morreu, onde a igreja era perseguida e Estevão foi apedrejado, a gente vê que duas coisas importantes se cumpriram. A primeira delas, Jesus havia falado em Atos 1, versículo 8, receberão poder. Diga comigo aí na sua casa: poder. Receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós vemos que a igreja só foi para Samaria depois da perseguição. A perseguição veio sobre Jerusalém, os discípulos foram dispersos, Filipe vai para Samaria e prega a palavra de Deus, e começa um grande avivamento naquela cidade. Agora a gente vê no capítulo 11 que não só Samaria é tocada pelo poder do evangelho, mas também confins da terra. A gente está falando agora então do evangelho chegando em Antioquia. Por que isso é extremamente significativo? Porque a gente já está falando de uma distância de Jerusalém. São mais ou menos 400 quilômetros. Antioquia era uma cidade importante na época, com cerca de 500 mil habitantes, uma rota comercial. E agora a gente vê que a oposição contra a igreja fez com que os discípulos fossem se espalhando e chegando então na Antioquia. Quem sabe, meu irmão, a oposição que você está enfrentando hoje não está te empurrando para o seu destino profético. Quem sabe as dificuldades que você está enfrentando, sejam financeiras, sejam familiares,
sejam pessoais, seja uma enfermidade, pode estar te empurrando para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na semana passada eu falei brevemente de uma escola chamada Greenhouse, que eu tenho a alegria de liderar no Dunamis. Nós teríamos 2 escolas dessas presenciais, uma no Brasil e outra na Holanda. E por conta dessa situação de distanciamento social, nós decidimos cancelá-las. E eu senti o Senhor falando comigo: Eduardo, por que não uma escola online para alcançar o mundo inteiro? E essa dificuldade, essa oposição, essa resistência, fez com que nós tivéssemos que inovar. E nós gravamos então uma escola online e pela graça, pelo sopro de Deus, nós alcançamos 1.200 jovens, 50 nações. Recebemos testemunhos de jovens, um jovem do Egito, que quando ele aceitou Jesus, os pais expulsaram ele da sua casa. Ele foi para uma outra nação na Europa, encontrou com missionários da Jocum, esses missionários da Jocum que estão por toda parte, e esses missionários conectaram esse jovem do Egito com a nossa escola, e hoje nós estamos treinando jovens de 50 nações, incluindo um jovem egípcio. Eu quero falar para você, eu não sei qual muralha que você está enxergando, eu não sei qual dificuldade que você está enxergando, mas o que eu quero declarar para você é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero falar que as tuas dificuldades estão te empurrando para o cumprimento de uma promessa, assim como Jesus havia falado aos discípulos: Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Antioquia, aqui, uma cidade que vai ficar extremamente conhecida até pelos historiadores, os estudiosos de missões, ela foi alcançada num momento de grande tribulação. Nós temos hoje, pela graça de Deus, 28 jovens da Venezuela nessa escola, clamando, chorando: Deus, toca a nossa nação. Que privilégio, meus irmãos! O que eu estou falando para você é que nesse tempo Deus vai te dar uma sabedoria para inovar, ideias disruptivas. Quem sabe esse não é um momento de avivamento global. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Paulo está dizendo: nós nos gloriamos nas tribulações, que a gente possa aprender durante os momentos de dificuldade. O segundo ponto que nós enxergamos nesse texto: dependa da mão do Senhor. Escreva isso: dependa da mão do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. O que representa a mão do Senhor? Será que é um empurrãozinho, uma ajudinha? O que é a mão do Senhor? O que Lucas está tentando expressar quando ele escreve no versículo 21 que a mão do Senhor era com os discípulos? A mão do Senhor, na Bíblia, ela representa o poder de Deus, representa um milagre, representa uma intervenção divina, representa uma maravilha. O meu filho, ele tem começado a aprender a subir escada, e o que eu faço com ele é: filho, dá a mão. Eu seguro a mão do Joshua e ele tem segurança de subir aquela escada, porque eu, o seu pai, estou segurando em sua mão. O que nós vemos aqui nesses discípulos que foram dispersos pela Antioquia? E eu não estou falando que você não tem que ter um planejamento, eu não estou falando que você não tem que ter estratégia, eu não estou falando que você não tem que se preparar, mas o que eu estou dizendo é: dependa do poder do Espírito Santo, dependa do braço do Senhor. A palavra vai dizer a nós em Deuteronômio 26, versículo 8 e 9, olha o que a palavra diz: por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte,
com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a esse lugar e nos deu essa terra, terra onde manam leite e mel. Olha que coisa linda, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito. A mão do Senhor é o poder de Deus. Eu estou te provocando essa noite, viva um cristianismo onde você depende do poder do Senhor. Independente da sua profissão, pastor, mas eu não sou pastor. Você pode ser um empresário, você pode ser um estudante, você pode ser um advogado, você pode ser uma arquiteta, você pode ser uma mãe que tem se entregado cuidando das crianças. Eu estava fazendo uma live ontem e minha esposa falou assim, eu tive que parar de trabalhar para cuidar do meu filho. Eu falei, não, você trabalha muito mais do que eu e você não tem ainda um salário. Você recebe em amor. Isso é um trabalho. Eu não sei aonde que você tem se entregado. O que eu estou falando para você, Zion Church, dependa da mão do Senhor. Eu tive uma experiência no ano passado de pregar numa escola no Peru, na cidade de Arequipa. Eu fui numa conferência junto com o pastor Teófilo, nós fomos ministrar e de repente no outro dia o pastor liga pra gente e fala, Eduardo, eu queria que você pregasse para uma escola. Eu falei, vamos lá. Eu não falo muito bem espanhol, preciso de um tradutor. Que idade que tem a criançada? Tem entre 8 e 10 anos. Eu falei, meu Deus, eu preciso de ti. Você sabe como é difícil falar para criança de 8 a 10 anos. E de repente eu estou naquela escola, uma quadra lotada de criança, todo mundo olhando para o gol, procurando os amigos, conversando, e de repente o Espírito Santo me deu uma estratégia. Convida a minha presença. E nós abrimos as mãos, eu falei, repita comigo, Espírito Santo vem, as criancinhas falando. De repente um começou a tremer, numa escola. De repente uma menina no canto ali começa a chorar. As crianças começam a sentir o amor de Deus. De repente nós começamos a fluir em palavras de conhecimento numa escola em Arequipa. Existe uma menina aqui de 10 anos de idade, você tem essa situação na sua família. Nessa semana você pensou em tirar a sua vida. Veio uma menina chorando na frente, ela cai no chão chorando, nós oramos por ela, ela entrega a vida para Jesus. Eu falo, quem aqui quer entregar a vida para Jesus? Veio uns 30 crianças para entregar a vida para Jesus. Depois a gente faz apelo para pessoas que precisam de cura, mais um monte de cura, e eu tô assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu lembro a gente saindo daquela escola, eu entro no carro, eu falo assim, pastor Teófilo, o que aconteceu? Meu Deus, o que é isso? É a mão do Senhor. Não é algo meu, não é algo de um líder religioso, não é algo que a gente domina, é a mão do Senhor. E esse texto, a palavra diz que enquanto a igreja crescia em Antioquia, a mão do Senhor era com eles. Meu irmão, não saia de um lugar na sua vida onde você deixa de depender da mão do Senhor. Eu estou indo junto com alguns outros irmãos para Lisboa, e eu tenho orado toda semana, Senhor, que a tua mão esteja conosco na Europa. Nós precisamos não de um evangelho apenas de palavras persuasivas, precisamos do poder do Espírito Santo. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 2:4. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração de poder do Espírito. Eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão, que ainda essa semana, esse poder que você tem recebido vai começar a ser liberado através da sua vida. Eu profetizo que você vai começar a ver curas, sinais e maravilhas. Eu profetizo que você não vai depender de uma equipe de ministração no domingo. Você vai carregar esse poder. Você vai ser essa ponte de sinais e maravilhas. A mão do Senhor era com os discípulos. Abra comigo em Jeremias capítulo 32, ou anote, Jeremias 32, 17, a palavra de Deus diz: soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Eu não sei o que você está enfrentando, mas nada
é difícil demais para o Senhor. Ele fez os céus e a terra com o teu poder e com o braço estendido. Os discípulos, eles tinham a bênção da mão do Senhor. Isaías 59:1. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Isso me chama a atenção. Isaías está dizendo, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar. Eu não sei quem está precisando de salvação na sua família, mas eu estou aqui para falar essa noite, que assim como a mão do Senhor estava com os discípulos, ela estará com você, e o braço do Senhor não está tão curto para que não possa salvar, o ouvido dele não está surdo para que não possa ouvir. É chegado um novo tempo de sinais e maravilhas em nome de Jesus. É chegado um novo tempo de manifestação do poder de Deus, porque a mão do Senhor estará com você, assim como foi com a igreja em Antioquia. Ponto número 3, escreva comigo, grande onda de salvação. Eu sei que eu estou no ponto número 3, mas eu tenho alguns pontos hoje, eu não vou falar quantos para você não sair da pregação, vai anotando aí, deixa Deus falar com você. Ponto número 3, grande onda de salvação. Vamos ver aqui o versículo 21 da nossa leitura e o versículo 24. A mão do Senhor era com eles, já falamos aqui que a mão do Senhor não é apenas um empurrãozinho, é um empurrãozão, é o poder de Deus, era com eles, e grande número creu e se converteu. Um grande número de pessoas se entregam a Jesus. Olha o que fala o versículo 24, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo, está falando aqui de Barnabé, a gente já chega nele, e muita gente se uniu ao Senhor. Então o que a gente vê aqui em Antioquia? Esse poder que os discípulos carregam, ele não é um poder apenas para uma manifestação de uma cura, ou para você orar em línguas, e eu não tenho nada contra isso, eu amo orar em línguas. Eu penso que às vezes eu oro mais em línguas do que em entendimento. Estou no banho, estou no carro e fico lá. Queria recomendar um livro aqui, O Andar no Espírito, O Andar no Poder. Um livro poderoso que fala da oração em línguas, essa arma poderosa. Agora, o que a gente vê aqui em Antioquia é que esse poder, ele não era apenas experimentado, ele era compartilhado. Escreva isso. O poder não é apenas para ser experimentado, o poder deve ser compartilhado. Como que eu sei que o poder estava sendo compartilhado? Porque muitos creram. Esse poder não é para as 4 paredes da igreja, esse poder não é apenas para uma conferência ungida, para um fire tunnel, aquela voz de Sião que eu sei que você já está com saudade, todo mundo caindo debaixo da presença de Deus. Isso é incrível. Agora, entenda, Isaías 61:1, o Espírito do soberano Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. A unção do Senhor, ela vem com uma capacitação para uma missão impossível. O evangelista Reinhard Bonnke, ele diz o seguinte: o evangelho é eterno, porém não temos a eternidade para pregá-lo. Nós só temos o tempo que vivemos para alcançar aqueles que vivem enquanto vivemos. O evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para pregá-lo. Já parou para pensar nisso? Que não existe evangelismo no céu? No céu todos já conhecem Jesus, e um dos nossos papéis aqui na terra é trazer pessoas para que essas se encontrem com o Senhor. Eu quero declarar sobre você que é uma temporada de uma grande onda de salvação. O Senhor vai começar a mostrar para você pessoas no seu trabalho, pessoas no seu condomínio, pessoas na sua rua, que o Senhor já tem falado, fala de Jesus para ele, fala de Jesus para ele, e você tem segurado aquilo, reduzindo o seu cristianismo, reduzindo o meu cristianismo apenas a um bom comportamento, e o Senhor está falando, chegou a hora de você falar da sua fé.
ele já viu que você é um cara que honra o matrimônio, ele já viu que você é um bom pai, ele já viu que você é uma boa mãe. Agora é a hora de falar quem te salvou. Agora é a hora de conectá-los com a fonte da vida. O avivalista Moody falava o seguinte: um cristão, olha essa frase, um cristão não envolvido com o evangelismo é como um bombeiro que corre a um prédio em chamas apenas para ajeitar o quadro na parede. Um cristão que não está envolvido com o evangelismo é como um bombeiro que corre para um prédio em chamas apenas para ajeitar o quadro na parede. Provérbios 25:15 fala o seguinte: como nuvens e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que nunca deu. Não seja um cristão como uma nuvem sem chuva, que carrega a presença de Deus, só que nunca derrama, que tem aparência de avivamento, que tem aparência de alguém que vai estar prestes a liberar, mas apenas guarda. E Salomão está dizendo: como nuvens e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que nunca deu. Mas pastor Dudu, a gente está no meio de uma situação de distanciamento social. Usa a internet, usa a mensagem, usa o WhatsApp, compartilha link. Eu não sei qual estratégia o Senhor vai dar para você, mas se a igreja não parou em Antioquia, no meio de uma perseguição, ela não para agora. É por isso que Jesus diz a Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual que é a pedra? É Pedro? É claro que não. A pedra é o fundamento, a revelação que Pedro havia tido. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra, sobre esse fundamento, sobre essa revelação de que eu sou o Messias, eu irei edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, nós estamos atacando. Nós estamos atacando, e eu estou aqui para falar para você essa noite: nada pode parar o avanço da igreja, nada pode parar o avanço da igreja. Não é a fome, não é a perseguição, não é a oposição, não é uma dificuldade, porque a igreja ela está construída sob o fundamento de Cristo, a nossa rocha inabalável, o nosso justo juiz, a estrela da manhã, o alfa e o ômega. Nada pode parar a igreja. Então nós vemos que a mão do Senhor estava com os discípulos, e a igreja continuava crescendo, a igreja continuava se expandindo. No meio de uma dificuldade, pessoas eram salvas, pessoas se convertiam. Eu estou falando para você, é tempo de grande avivamento no Brasil, em Portugal, é tempo de avivamento no Equador. Não interessa as circunstâncias, Deus está liberando um fogo sobre avivalistas para manifestar a glória de Deus nesse tempo. Ah, mas é tanta escuridão, pastor Dudu. Pode ser escuro, mas eis que as trevas cobrem os povos, mas a glória do Senhor será vista na sua vida. Aleluia. A mão do Senhor era com eles. Existia uma grande onda de salvação. Ponto número 4: é necessário permanecer. Vem comigo para o versículo 23. Eu quero dar crédito aqui ao irmão Barnabé. Pouco se fala do irmão Barnabé, mas eu quero falar aqui de Barnabé essa noite. Versículo 22 e 23. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja. Moody falava o seguinte: você não precisa fazer marketing de um incêndio. Quando Deus começa um avivamento, tenha certeza, essa notícia vai começar a se espalhar. A gente vê aqui que os irmãos de Jerusalém começam a ouvir daquilo que está acontecendo em Antioquia. O que está acontecendo em Antioquia? A mão do Senhor está com os discípulos. Crescimento numérico. Olha o que acontece. Enviaram Barnabé a Antioquia. Para aqui, enviaram Barnabé. É uma igreja que até então é a primeira igreja para não judeus.
É óbvio que a gente já falou disso em Atos 10, a pregação de Pedro a Cornélio e a família dele, eles começam a falar em línguas, mas aqui a gente está falando de uma igreja. Não é apenas uma reunião na casa, é uma igreja em Antioquia. É evidente que ainda existia um crescimento dessa revelação de que o evangelho não era apenas para judeus, mas gentios. Tanto que Pedro, ele recebe muita oposição no capítulo 11, até ele explicar aquilo que estava acontecendo. Mas Barnabé, um homem de conexão, um homem cheio de fé, um homem que decide não se preocupar com o julgamento de pessoas. Ele fala assim: Senhor, eis-me aqui, é para ir para Antioquia? Conta comigo. Entenda que Barnabé é o mesmo de Atos 9, 27. Vira sua página aí comigo para Atos 9, 27. Mas Barnabé tomando quem? Saulo. Tomando Saulo, trouxe aos apóstolos e lhes declarou como ele vira o Senhor no caminho e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. Então, enquanto todo mundo tinha medo de Saulo, Barnabé fala: Saulo, fica tranquilo, eu vou te apresentar aos apóstolos. Agora Barnabé está falando: conta comigo em Antioquia, Senhor. É um homem rendido, é um homem submisso, é um homem obediente. Não existe discipulado sem obediência radical. Deus está levantando na Zion discípulos, líderes obedientes à palavra de Deus, obedientes ao direcionamento do Espírito. É para fazer tenda? Vamos fazer tenda. É para pregar? Vamos pregar. Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas não me deixe de fora. Então Barnabé vai. Ele vai para Antioquia, e a gente começa a ver o conselho, a exortação de Barnabé. Olha o que ele fala: o qual, versículo 23, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, obviamente ele chega, ele fica espantado. Eu acho que você já teve essa experiência de chegar num culto e falar: meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Eu já tive essa experiência algumas vezes. Ele fica espantado com a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. É necessário permanecer. A gente vê que o evangelho se espalhava, muitas pessoas foram salvas, a igreja crescia numericamente, e Barnabé aparece e fala assim: legal que vocês receberam, mas eu quero te exortar, é necessário permanecer. Se você está escrevendo isso, escreva: transforme uma experiência em um hábito. Pastor, eu tive uma experiência linda na presença de Deus. Estava adorando lá na igreja, naquela conferência, a glória de Deus veio. Uau, era tão real. Amém. Transforme isso num hábito para o seu próximo dia. O que Barnabé está dizendo é: que legal que vocês se entregaram, continuem. Que legal que vocês experimentaram algo legal, continuem. É uma exortação. Então Barnabé, ele se posiciona, ele abre mão de estar em Jerusalém, ele chega a Antioquia em obediência, e ele traz uma exortação: é necessário permanecer. Transforme uma experiência em um hábito. Transforme um encontro em um estilo de vida. Eu não sou contra aqueles encontros poderosos que você já teve com o Senhor, que você cai na unção, fica chorando, orando em línguas. Eu sou completamente a favor. Mas você precisa ser como o salmista fala no capítulo 1, em Salmo 1. Ele fala o seguinte: ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. É como uma árvore. Ele medita na lei do Senhor, ele está plantado junto ao ribeiro, ele dá fruto no tempo certo, a sua folha não murcha, e tudo o que ele faz prospera. Por quê? Porque ele permaneceu. Ele permaneceu. E é interessante que Jesus diz em João 15, 4, 5, ele fala o seguinte: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. O que Jesus está falando? Vocês precisam permanecer, estejam conectados. Que legal que você está sendo abençoado essa noite.
Não espere o próximo domingo, não espere a próxima conferência. Amanhã, acordou, pega a sua Bíblia. Bom dia, Espírito Santo, eu quero permanecer na sua presença. Foi incrível o que o Senhor fez ontem, mas eu tenho sede demais, eu tenho fome demais. Me mostra as maravilhas da sua lei. Para você permanecer, você precisa de Bíblia, cara. Tem cristão que você quer ser embaixador e você nem conhece a Constituição. Como é que você vai representar o rei se você não conhece a palavra? A gente vai ver que o salmista, em Salmo 119, é um salmo com 176 versículos. O maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia. Em 174 deles, ele está falando da Bíblia. Ele vai falar de decreto, lei, estatuto, juízo, ordenança, mas ele está falando da palavra. O salmista não tinha Mateus, Marcos, Lucas, João, ele não tinha Gálatas, ele não tinha Efésios, ele não tinha Filipenses. Você lê Filipenses capítulo 2 e fala, meu Deus do céu, eu quero ser como Jesus. Ele está olhando para Deuteronômio, para livros que talvez você passa correndo, que eu passo correndo, está falando, Deus, a tua palavra é doce como mel. A tua palavra é melhor do que o mel na minha boca. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Permaneça. Então Barnabé está diante dos irmãos recém-convertidos da grande onda de salvação que toca em Antioquia. Lembre-se, a mão do Senhor estava com os discípulos. Poder, sinais, maravilhas. Com uma mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito. A mão representa o poder. Quando você vive um cristianismo de poder, você começa a ver expansão de território, salvação. A gente vê que muita gente se converteu, e aí de repente aparece Barnabé. Paz do Senhor, igreja. Que legal que vocês se converteram, né? Permaneça. Transforme essa experiência em um hábito. E aí Jesus diz no versículo 5 de João 15: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Você quer dar muito fruto? Permaneça, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então a gente vê que a oposição empurrou a igreja para a promessa. A gente vê também que a mão do Senhor estava com eles. Houve grande acréscimo e a exortação foi: permaneça. Agora vem comigo para o versículo 26. Versículo 26 é um versículo de extrema importância no livro de Atos. A palavra diz: e sucedeu que em todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Ou seja, a gente entende, aqui Barnabé já tinha conectado Saulo com a igreja de Antioquia, isso acontece no versículo anterior. Eles entendem, não basta ter essa experiência, nós precisamos ensiná-los. E eles passam um ano inteiro ensinando os novos irmãos. Olha o que acontece. Em Antioquia, essa cidade, grande cidade, uma rota comercial em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia, na igreja dos gentios, igreja que foi formada por causa da oposição. Quem sabe a oposição que você está sofrendo hoje não está te empurrando para algo novo, não está te empurrando para uma promessa. Em Antioquia, a mão do Senhor estava com eles, a igreja crescia, eles permaneciam ao ponto de que outros olhavam para eles e começaram a chamá-los de cristãos. Em grego, cristianos, ou pequenos cristos, parecidos com Cristo. Então, nós vemos que para que a igreja continue avançando e nada pode parar a igreja, precisamos, e esse é meu ponto número 5, precisamos de discípulos e não de evangélicos. Legal que a igreja de Antioquia cresceu. Agora a gente vê no versículo 26 que eram de fato discípulos, que eles permaneceram, que eles foram instruídos na palavra. Por isso que a gente falou aqui da Escola Zal para você, que é o último dia para você fazer a sua inscrição. Eles cresciam no conhecimento da palavra de Deus, a ponto de que foram chamados de cristãos.
Deus está te convidando para ser mais do que um evangélico. Você pode ser alguém que é adepto da cultura cristã. Eu sou mais conservador, eu gosto dos ensinamentos. Legal. Agora, uma coisa é você ser evangélico, a outra coisa é você ser discípulo. Não é porque você está familiarizado com a cultura, que você sabe a hora de levantar a mão, que você é um discípulo. O que caracteriza então um discípulo? Kate Phillips, ele fala isso no seu livro Formação de um Discípulo. Ele diz: o discipulado cristão é um relacionamento entre mestre e aluno, baseado no padrão de Jesus e seus discípulos. Nesse modelo, o mestre precisa reproduzir em seu aprendiz a plenitude da vida que tem em Cristo, para que o discípulo também seja capaz de treinar outros e assim por diante. Então, quando eu sou um discípulo, eu estou formando Jesus dentro de mim. Eu recebo já a plenitude de Cristo quando eu aceito Jesus. Mas então eu começo a entrar nesse processo de metanoia, esse processo de transformação, que a gente vê o que Paulo fala para Tito, no capítulo 2, versículo 11 e 12, ele diz o seguinte: a graça se manifestou trazendo salvação, glória a Deus pela graça. E ela vos ensina a abandonar as paixões mundanas, para que você viva nesse século de maneira justa, sóbria e piedosa. O que Paulo está falando? A graça não vai só te salvar, a graça vai te transformar. A graça vai mudar o meu caráter. A graça vai me fazer um marido melhor. A graça vai me fazer um pai melhor. Vai me fazer alguém mais justo. Vai fazer alguém que perdoa com mais facilidade. Vai fazer com que eu não guarde rancor. Vai mudar as minhas paixões mundanas, vai purificar os meus olhos. Porque senão a gente tem 60 milhões de evangélicos que cantam domingo à noite na igreja e na segunda estão cantando funk. Nada contra o estilo musical, estou falando contra as palavras. A gente vê que discípulo é uma coisa, e a igreja de Antioquia estava cheia de discípulos. Eu estou profetizando sobre você: São Paulo estará cheio de discípulos, Quito estará cheio de discípulos, Recife estará cheio de discípulos, Lisboa estará cheia de discípulos. Existe um mover de discipulado se expandindo nas nações, porque é chegada a maior onda de salvação que o mundo já viu. Assim como a mão do Senhor esteve com os discípulos em Antioquia, estará com você. Requisitos do discipulado. Vem comigo para Lucas 14, versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão. Então Jesus estava andando e junto com ele uma grande multidão. E voltando-se disse: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Jesus está olhando para a multidão e é como se ele falasse assim: eu não estou impressionado com a multidão, eu vou levantar a barra. Uma coisa é multidão, outra coisa é discípulo. Se vocês querem ser discípulos, vocês têm que estar preparados para aborrecer pai, mãe, irmãos, esposa e até a sua própria vida. O que é isso? Não existe discipulado sem amor supremo à presença de Jesus. É você colocar Jesus no centro da sua vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele continua dizendo: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Não existe discipulado sem cruz. Se falaram para você, mentiram. Jesus está dizendo: os meus discípulos, eles carregam uma cruz. O que representava naquela época carregar uma cruz? Quando olhavam para alguém carregando uma cruz, se pensava: aí vai um homem morto. Um discípulo morreu. Jesus vai dizer: se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas morrendo dá muito fruto. Você quer dar muito fruto? Morra. Que legal o apelo que eu estou fazendo para você hoje, né? Morra, morra na carne. Todo mundo quer falar do ministério de Paulo. Eu já estou, agora Cristo vive em mim. Que legal que Cristo vive em você. Mas antes de Paulo falar isso, em Gálatas 2:20, ele fala: já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo,
mas Cristo vive em mim. Você quer a vida de Cristo? Escolha a cruz de Cristo. Não existe discipulado sem negar a si mesmo, as suas paixões, os seus desejos, as suas vontades. E quando você abre mão daquilo que você acha que deveria ser bom para você, você entende que a vontade de Deus é infinitamente melhor. Como a palavra diz em Isaías 55, assim como os céus são maiores do que a terra, os pensamentos do Senhor são maiores do que os meus. Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Disposição para renunciar tudo. Deus vai te abençoar poderosamente, mas a pergunta que eu tenho para você é: você ama o Senhor ao ponto de mantê-lo como o centro do seu coração? Eu lembro quando eu ganhei uma bolsa de estudos enquanto estava na faculdade, e o Senhor falou para mim, vai para a África. Eu falei, Senhor, eu ganhei essa bolsa de estudos, foi um milagre. Se eu trancar a faculdade, eu perco essa bolsa que o Senhor me deu. Olha que espiritual. E o Senhor falou comigo, se você não for, você vai fazer assim como os israelitas, que pegaram o ouro que eu os dei e transformaram em um bezerro. Não transforme as bênçãos que o Senhor te dá em objetos de adoração. Tenha um coração tão desprendido a ponto de renunciar tudo por causa de Jesus. Em obediência radical, discípulos são obedientes, como Barnabé, que está abrindo mão da igreja de Jerusalém, fala, Senhor, me envia para Antioquia, eu só quero ver o seu reino se expandir, eu só quero ver a sua glória enchendo toda a terra. Confins da terra receberão poder e serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quarto requisito, nesse meu ponto número 5, esse relógio aqui ele está andando um pouco rápido, alguém trava ele para mim, por favor. Quarto requisito, obediência à palavra. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não adianta ter, aquele que guarda, esse é o que me ama. A sua maior prova de amor a Jesus é a obediência à palavra. O discípulo ele obedece, o discípulo obedece. E o quinto requisito, não existe discipulado sem amor ao próximo. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Olha o padrão que Jesus estabelece para mim e para você. Assim como eu te amei, ame uns aos outros. Como que isso é possível? Eu preciso estar constantemente sendo alimentado pelo amor daquele que me amou primeiro. E quando eu recebo esse amor para a minha vida, eu consigo amar o próximo como a mim mesmo. E Jesus está dizendo, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então a gente vê que a igreja de Antioquia crescia, não só no poder de Deus, não só no crescimento numérico, mas também no número de discípulos. Paulo e Barnabé estão lá 1 ano ensinando a Bíblia. Todo dia ensinando a palavra. E o número de discípulos começa a crescer. Versículo 28, eu tenho mais 2 pontos e a gente vai encerrar, a gente vai ministrar, Deus já está fazendo grandes coisas. O versículo 28, ele diz o seguinte, e levantando-se, vamos para o 27, e naqueles dias vieram profetas de Jerusalém para Antioquia. Ou seja, apesar do grande crescimento da igreja de Antioquia, eles entendiam a beleza do corpo. Nós não somos autossuficientes, precisamos de outros. Então, eles estão recebendo profetas de Jerusalém. E levantando-se um deles, por nome de Ágabo, grave bem esse nome, Ágabo, tornou conhecido pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu nos dias de Cláudio César. É uma profecia que a gente não quer ouvir, né? Então Ágabo chega à igreja de Antioquia, está crescendo, sinais e maravilhas, as conferências abarrotadas, ungidas, e Ágabo, ele pega a palavra e fala assim, olha, queria falar nada não, mas vai ter uma grande fome em toda a terra.
E a gente vai ver que Ágabo aparece somente uma outra vez na Bíblia. Em Atos 21:10, quando ele pega o cinto de Paulo, ele se amarra com o cinto de Paulo e ele fala assim: assim vai acontecer em Jerusalém com o dono desse cinto. É um cara leve. Agora ele está profetizando uma grande fome. Agora presta atenção naquilo que acontece no versículo posterior a isso. Então os discípulos, cada homem conforme a sua capacidade, determinaram enviar ajuda para os irmãos que habitavam na Judeia. O que eles também fizeram, enviando aos anciãos pela mão de Barnabé e de Saulo. Mais uma vez Barnabé, é o cara que apresenta Saulo aos apóstolos, é o cara que diz sim para Antioquia, é o cara que conecta Saulo com Antioquia, e agora é o irmão que está ajudando a igreja da Judeia. Então, Ágabo profetiza fome. A palavra de Deus diz em Amós 3:7, que Deus não faz nada sem revelar aos seus amigos, os seus servos, depende da sua versão, e profetas. Então o que eu estou falando para você é que a igreja primitiva, a igreja em Antioquia, tinha as anteninhas proféticas ativadas. Você tem que ter sensibilidade, meu irmão. Não é porque está tudo crescendo, não é porque a empresa está indo bem, não é porque os relacionamentos estão bem que você não tem que estar ligado. Ágabo chega num lugar de expansão e ele sente, está mudando a temporada, tem alguma coisa acontecendo, vai ter fome. A palavra de Deus diz em Provérbios 28:19, onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Deus está convidando a nós como Zion, seja São Paulo, Quito, Recife, Lisboa, a ser uma igreja profética. Não estou falando que aqui teremos profetas como Ágabo profetizando coisas difíceis, mas o que eu estou falando é que todos podem profetizar, como a palavra fala em 1 Coríntios 14, versículo 31, se eu não me engano. E quando você tem essas antenas proféticas ativadas, você consegue ter sensibilidade àquilo que vai acontecer. Eu tenho o privilégio de ter como pai espiritual o pastor sênior da igreja Zion Church, que é o pastor Teófilo Hayashi. E por anos, ele ficava falando para mim, você tem que investir em mídias. Você tem que investir em mídias. Você tem que investir em mídias. Investe no Instagram. Eu, não, isso não é necessário. Não, isso aqui não é tão espiritual. E agora, nesse momento, essa é a maior ferramenta que eu estou toda manhã falando de Jesus para pessoas que não poderiam ter acesso a uma pregação naquele horário. O que eu estou falando para você? Tenha sensibilidade à voz do Espírito Santo, tenha a revelação, tenha a visão profética, para que você esteja preparado no momento da dificuldade. Como que a gente vê que a igreja de Antioquia ouviu aquela palavra profética? Porque aquela fome aconteceu, não foi uma profetada, foi uma profecia. A palavra diz o quê? Que isso aconteceu nos dias de Cláudio. Então os discípulos, cada homem conforme a capacidade, determinaram enviar ajuda aos irmãos. Ou seja, a igreja de Antioquia se preparou para a fome. Nós começamos aqui a pregação de hoje dizendo, nada pode parar o avanço da igreja. A igreja foi para Antioquia por causa da oposição. Agora, no crescimento em Antioquia, eles foram sensíveis à direção profética vindo do Espírito Santo. Eu não sei qual direção profética vai vir sobre a sua empresa, sobre profissão. Tem alguns que vocês estão me ouvindo, você tem um chamado para os Estados Unidos, você pode ter um chamado para a Europa. Meu irmão, se prepara. Como que você pode se preparar hoje? Vai aprender um idioma, vai estudar, vai fazer um outro curso. Aprenda. Mas pastor, eu tenho um chamado para negócios. Deixa o business plan preparado. Olha o que a palavra de Deus diz em Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego e a sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. O que Deus está falando para a gente hoje? Afia o machado. Zion Church é a temporada de afiar o machado. É a temporada da gente se preparar. Daqui a pouco a situação vai mudar novamente. Esteja pronto. Você precisa ser encontrado pronto.
como a igreja de Antioquia estava pronta para abençoar os irmãos da Judeia. Os irmãos da Judeia foram aqueles que enviaram Barnabé e Saulo. E agora Antioquia estava abençoando novamente a igreja na Judeia, enviando recursos financeiros. A gente vê, ponto número 7 hoje, que a generosidade era uma marca essencial do avanço da igreja. A palavra diz que cada homem ajudava conforme a sua capacidade. Todo mundo se envolveu. Vamos ajudar, vamos semear. E fica tranquilo que a palavra de oferta já foi. Eu não estou falando isso aqui com segundo interesse, eu estou falando da Bíblia. A gente vê que a igreja de Antioquia, que marca a história, que a igreja que nos capítulos seguintes, capítulo 13, está enviando missionários, era uma igreja que nasceu na oposição, era uma igreja que contava com a mão do Senhor, era uma igreja que crescia, era uma igreja que permaneceu, era uma igreja que gerava discípulos, era uma igreja que contava com o mover profético, e era uma igreja generosa. Eu tive a experiência de servir como missionário em Moçambique, junto com uma das missões que nós apoiamos, como Zion Church. Eu tenho a experiência de um dia comprar uma barra de chocolate para algumas crianças. Eram poucas crianças que seriam beneficiadas, porque a base cuida de 100. E eu trouxe uns 5 meninos. E eu falei, olha, eu trouxe essa barra de chocolate para vocês, isso aqui não vai ser suficiente para todo mundo, por favor, mantenha aqui com vocês. Ele, sim. Só que você sabe na cara de uma criança, quando ela está ouvindo, mas não está ouvindo. O menininho pegou, Vasquinho, 4 anos de idade. Ele pega os quadradinhos dele, 4 quadradinhos, ele olha para mim, ele vai correndo na direção dos outros 90, e eu começo a gritar, Vasquinho, volta aqui. Ele fala, já volto, mano, Dudu. Ele começa a dividir o chocolate dele. Eles não comem chocolate no ano, comem carne uma vez no ano, carne de boi, e de repente volta o Vasquinho naquele sol da África, com um quadradinho de chocolate naquela mãozinha dele derretendo. Eu falo, Vasquinho, o que você foi fazer? Era para você. Ele fala assim, eu fui dividir com os meus amigos. Eu falei, agora só sobrou um, né? Ele fala assim, esse aqui eu trouxe para você. E me deu aquele chocolate. E aí misturou a lágrima do olho com o chocolate derretido, e o Senhor começa a falar comigo, é esse coração que a minha igreja precisa ter. É um coração generoso, é um coração desprendido. A igreja de Antioquia, com o mundo em fome, eles começam a abençoar os irmãos da Judeia. A palavra diz, eu quero profetizar isso para você, Salmo 37, 25 e 26. O salmista Davi, ele diz, eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele compadece sempre e empresta, e a sua descendência será abençoada. Eu quero profetizar para você que a sua descendência será abençoada. Os seus filhos serão abençoados. Os filhos dos seus filhos serão abençoados. Eu quero declarar que o dinheiro não te domina. Eu quero declarar que Mamon está quebrado na sua vida, esse apego pelas finanças. Eu não estou falando para você não trabalhar, não se planejar, nada disso. Mas o que eu estou falando é que você não serve Mamon, você serve o Senhor. Não pergunta para o seu bolso se você tem que ir para aquela viagem missionária, se você tem que entregar uma oferta, não só na igreja, para outras pessoas. Seja generoso, cara. O que a gente vê nesse texto em Salmo, o salmista está dizendo, eu fui moço, agora eu sou velho, eu nunca vi o justo desamparado. Se você está precisando de romper financeiro, seja abençoado agora em nome de Jesus. Eu profetizo portas abertas sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu declaro ideias disruptivas, eu declaro o Senhor trazendo provisão onde não tem provisão. Eu declaro multiplicação de pães e peixes em nome de Jesus. Provérbios 11, 24 e 25, a gente vai encerrar com isso. A palavra diz, há quem dê generosamente e vê aumentar a sua riqueza, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Zion, o que eu estou falando para você hoje, é que Deus está nos chamando
seja aqui em São Paulo, em Quito, em Recife, em Lisboa, em eventuais outros lugares, o Senhor está nos chamando para ser uma igreja como em Antioquia, uma igreja que conta com a mão do Senhor, uma igreja que não vai pregar apenas com palavras de sabedoria, mas com o poder do Espírito. Uma igreja que por onde passar vai ver salvação na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua faculdade. Uma igreja que não vai parar durante a oposição, porque a igreja não para, nada pode parar a igreja de Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja que vai crescer em discipulado, na formação de líderes. Uma igreja que conta com mover profético, e uma igreja generosa. Aonde você está na sua casa, fica de pé agora, abre as suas mãos. Senhor Deus, nesse momento eu clamo que a presença sobrenatural do Espírito Santo invada cada casa, de cada família que está conectada agora. Senhor Deus, nós oramos agora pelo Teu poder. Assim como Jesus disse aos discípulos: receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Espírito Santo, nós clamamos agora pela Tua mão, assim como nós vimos em Atos 11:21, que a mão do Senhor era com eles, que a Tua mão esteja conosco essa noite, em nome de Jesus. Toda enfermidade sai, em nome de Jesus. Toda enfermidade sai. Eu tomo autoridade agora contra o espírito de enfermidade. Sai de cada casa em nome de Jesus. O Senhor está quebrando agora a ansiedade, o Senhor está quebrando agora a depressão. O fogo do Senhor vai começar a cair sobre a sua vida. Na sua casa começa a fluir no Espírito. Existe um rio de fogo sendo liberado aqui nesse lugar. Se você não ora em línguas, receba esse dom agora em nome de Jesus. Palavras vão vir na sua mente, palavras vão vir no seu coração. Deixa fluir, meu irmão. A mão do Senhor estará com você. Eu profetizo sobre a sua vida que a mão do Senhor estará com você para curar o enfermo, para profetizar. Você não vai depender de um pastor, você não vai depender de um ministrador. Você carrega o fogo do Espírito Santo para a sua igreja. Você é voz de restauração para a sua casa. Acorda, meu irmão, acorda. É hora de mergulhar no rio. É hora de você se banhar da presença de Jesus. Senhor Jesus, nós clamamos, nos leva para um lugar mais profundo essa noite. Senhor Deus, eu quero clamar agora por cada família destruída, por cada casamento destruído, que o Senhor vai trazer restauração nesse momento. Restaura cada família, restaura cada casamento, restaura aqueles filhos que não te conhecem. Nós chamamos de volta para a casa do Pai o pródigo. Se você tem que se ajoelhar na sua casa, se ajoelha. Alguns estão chorando, alguns estão sentindo o fogo do Espírito Santo. É a mão do Senhor sobre você, é a mão do Senhor sobre a sua casa, é a mão do Senhor sobre a sua família. Enfermos sejam curados agora em nome de Jesus. Alguns estão me ouvindo aqui, você fala: Dudu, eu sou um evangélico, eu preciso me entregar, eu preciso aceitar Jesus. Eu vou contar até 3, você fala: eu quero deixar de ser um evangélico, eu quero ser um discípulo, eu quero levar a minha cruz, eu quero renunciar a tudo, eu quero o Senhor Jesus como meu amor supremo. Eu vou contar até 3, e aí no chat simplesmente escreva eu, e a gente vai orar. Se o Senhor tem falado com você, não é porque eu estou dizendo. Se você fala: cara, eu estou brincando de cristianismo, eu estou brincando de evangelho, e eu quero um compromisso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 2, Jesus te ama, Ele morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos. 3, se você é essa pessoa, escreva no chat. Levanta suas mãos na sua casa, continue recebendo. Pai, que a Tua presença venha sobre nós, que a Tua presença venha sobre a nossa nação. O Senhor vai te dar novas línguas agora. O Senhor vai liberar dons espirituais agora. Eu vejo pessoas recebendo o dom de cura, pessoas recebendo o dom de profecia,
Tem um casal me assistindo agora que essa semana vocês falaram em divórcio. Essa semana vocês falaram em divórcio. E o Senhor está falando, é quebrado o divórcio nessa família. Os seus pais, para você saber que o Senhor está falando com você, os seus pais se divorciaram e os seus avós se divorciaram também. E o Senhor está dizendo essa noite, o divórcio acaba aqui. O divórcio acaba aqui. Em nome de Jesus nós tomamos autoridade contra todo espírito de divórcio. E nós declaramos agora restauração. Declaramos agora restauração. Sharabatakaye terebata sarabakaye. Pessoas estão se entregando a Jesus. Pessoas estão se entregando a Jesus. Se você escreveu eu no chat, simplesmente repita essa oração com fé junto comigo. Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Essa noite eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Senhor Jesus, eu levarei a minha cruz, eu renuncio tudo, eu quero ser o seu discípulo. Me lava com teu sangue. Espírito Santo, habite dentro de mim. A minha vida é tua, em nome de Jesus. Oh, rabassarabassai. Se você ora no Espírito, continua fluindo aí na sua casa. Deixa esse rio fluir de dentro de você. O Senhor está nos levando essa noite para um novo nível na presença dEle. É momento de mergulhar. Legal que as águas estão nos artelhos, nos joelhos, mas é hora de mergulhar. Sim, Jesus, nós queremos mergulhar na sua presença. Não há ninguém como Tu, Jesus. Não há ninguém tão lindo como o Senhor Jesus. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és a brilhante estrela da manhã. Tu és o justo juiz. Os teus olhos são como chamas de fogo. Os seus cabelos são brancos, brancos como a neve. Na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós te honramos, Senhor Jesus. Nós te honramos, Senhor Jesus. Tu és o líder perfeito. Tu és o desejado das nações. O Senhor está quebrando grilhões essa noite. Você que não conseguia vencer alguns vícios, seja liberto agora em nome de Jesus. A unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo. Senhor Deus, nós clamamos por uma nova unção vindo sobre as nossas vidas. Mais de 180 pessoas escreveram eu essa noite, entregando a vida para Jesus de forma genuína. Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Nós clamamos que a unção do alto venha sobre nós. Pai, como a igreja de Antioquia experimentou a mão do Senhor, nós clamamos que a Tua mão esteja sobre nós. Chora, bassarabacarabassarabassai. Senhor Deus, nós clamamos por avivamento no Brasil, avivamento em São Paulo, avivamento em Recife. Nós clamamos por avivamento no Equador, na Venezuela, na Bolívia, assim como a igreja de Antioquia enviava. Nós declaramos essa noite: eis-me aqui, envia-me a mim. Alguns estão sentindo um fogo sobre a sua vida. O Senhor está chamando você para as nações. Alguns são chamados para a nação brasileira. O Senhor está enviando essa noite pessoas através da internet com o fogo do Espírito Santo para pregar o Evangelho com ousadia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós honramos o Seu nome. Obrigado, Deus.
Chorabacatarabas. Obrigado, Espírito Santo. Chorabacarabasai. Uau. Chorabacarabassorobacatatatatatarabasho. Chorabacatatarabassoi. Briatarabasarabas. Mais do seu vinho, Senhor. Mais do seu vinho. O Senhor está derramando o vinho do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uau! Repita comigo aí na sua casa: Senhor Jesus, enche o meu coração com a sua alegria. Que a mão do Senhor esteja sobre a minha vida. Me usa, me envia, me marque essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado por você ter ficado com a gente e assistido esse vídeo. Eu também quero te encorajar a você clicar aí e se inscrever no nosso canal. Sendo assim, você vai receber todos os vídeos e conteúdos que nós temos, e eu creio que essas mensagens e outros vídeos vão poder te encorajar, te edificar e te acompanhar nesse crescimento espiritual que Deus quer gerar dentro de você. Deus te abençoe.